Esse kit interposo virou uma febre no YouTube. Tu é louco, tem muita gente conhecendo isso. Isso aqui é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É uma experiência pro pessoal que tá liso, sem desgraça, sem nada, pobre desgraçado e não consegue nada, e o pessoal que tá vendo uma boa oportunidade, né? Mas é bem complicado essa historiazinha. Esses kits, como tem outros vídeos por aí, é recomendado mais pro pessoal que entende um pouquinho mais da tecnologia. Facilitou? Facilitou. Porque o negócio é soldado, tá tudo bonitinho, você não precisa de muito esforço para fazer as coisas. Só que você precisa de informação. Você tem que ver esses testes aqui que os caras fazem, ver quais são as memórias RAMs que eles estão utilizando, qual tipo de SSD que eles estão utilizando, qual tipo de placa gráfica está utilizando, porque muita coisa tem compatibilidade. E não vai funcionar. Simplesmente o negócio vai pegar, você vai comprar um negócio, chegar na tua casa, lindo, bonitinho, e quando você vê, não liga. Ou dá um problema no Windows, ou coisa parecida. E tem casos e casos aqui de problemas nessa placa. É um bom produto, mas tem muito problema que às vezes precisa de um técnico para ficar olhando. Então não é para qualquer um, né? Então vamos lá. Ó, até que até do i9, que seria o mais recomendável, né, no AliExpress, é bastante interessante, tem recursos, tem placa de rede de 1 GB e tal. Agora, se você vir aqui nas reclamações, é bom sempre vir nas reclamações. Nos 1% aqui. Uma estrela, ó. Não compre, não vale. Minha placa veio com problema, tentei a solução apresentada pelo fabricante e mesmo assim não funcionou. Tentei tudo para colocar para funcionar. Ela dá tela azul direto, mesmo atualizando. Ou seja, é, pelo devido que eles não são um fabricante grande ou coisa parecida, tem os seus problemas de produção, né? Nem todos os equipamentos, ainda mais devido ao transporte e a fragilidade das bolinhas que ficam, que faz essa solda, né? Porque isso aqui é soldado. Essa fragilidade acaba de acontecer esse tipo de coisa. Pode dar algum problema na fabricação e quando chegar na casa do usuário não está funcionando. Aí como você vai fazer? O cara vai querer que você envie de volta a placa. Aí você vai ter que pagar quase o mesmo preço não, pagar um valor meio altinho para poder mandar de volta para a China. Ou seja, tu vai ter que gastar dinheiro. Outra reclamação: placa-mãe não reconheceu minha placa de vídeo GTX 1070 G1. Lá, 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 lá. Isso aqui é até tipo de compatibilidade, porque eu vi alguns vídeos aí falando sobre que tem que ter PCI Express, o 4.0, se eu não me engano. Assim, então, uma pessoa tem que estar conhecendo isso. E também, os SSDs também tem problema. Agora, bora ver 2 estrelas aqui, ó. Não é para usuário comum. Realmente, não é para usuário comum. Esse kit não funciona a opção de reiniciar. Quando aperta reiniciar, eu preciso reiniciar por instalação de drive e fica a tela preta e não sai disso. Preciso desligar meu botão do PC e ligar de volta. Se deixo ativo o save state na BIOS, tem congelamento. Tomate. Ou seja, uma coisa não estável, né? Vivo veio ativo por padrão na minha BIOS. O vendedor não entendeu ou finge não entender o que acontece. Já não, já até mandei vídeo e ele disse que não entende. Óbvio, o problema foi detectado no Windows e no Windows 10, ou seja, em vários Windows. É uma coisa frequente, né? Ó, a placa é muito boa. O i9 lá, 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 lá. Precisa de reparos, mas precisa de reparos. Congelamento a utilizar muito a CPU. Olha, rapaz, se você utilizar muito seu produto, ou seja, você é um gamer, uma pessoa normal, o negócio congela. Mas a placa é muito boa, muito boa. Mas é muito boa, muito boa. Ai, meu Deus do céu. A, a placa-mãe apresenta problemas ao iniciar o Windows. Espero que o vendedor faça uma BIOS update para corrigir. O cara não, o vendedor, meus amigos, não é fabricante. E pega os software que vem para ele, que é revendido junto com o chipset, ou sei lá o que. Então, os caras estão com um sonho muito doido. Outra coisa, eu vi aqui na internet sobre algumas pessoas falando sobre a questão de segurança, né? Cara, o Windows tá negando update para o Windows 11 para alguns processadores. A Intel tem processador
de servidor que é bloqueado e você precisa pagar um dinheirinho extra para desbloquear algumas funções do processador. Você acha que a Intel vai gastar dinheiro em processador de testes com questão de segurança ou coisa parecida? Olha, eles gastam com um processador mais atual. Se funcionar, tudo bem. Se não funcionar, não é problema da Intel. Tanto é que eles falam que eles não têm responsabilidade sobre isso. É, acho bastante interessante. E isso precisa realmente não vir para a comunidade de hardware, mas vir para a comunidade de hacker, de hackeamento, para ser testado por alguém. Quem está comprando isso aqui é gente lisa, lamentavelmente. E os caras vão piratear. Então o computador tá. Mas é só por questão de atenção, né? Porque tem gente recomendando isso aqui até pra usar pra servidor. Isso é um absurdo do cacete, né, mano? Que tu é doido. As pessoas que tem que. O servidor que é constantemente atacado na internet e os caras querem recomendar pra servidor. Ai, ai. Não sei, não sei. A internet é muito doida, mano. E outras coisas. Bora ver aqui outras coisas relacionadas a esse negócio de montagem. Por exemplo, esse vídeo aqui do canal Tech Inc., que até tá ganhando algumas inscrições por causa dessa nova placa aqui, tá mostrando que tem até uns erros, vamos dizer, de montagem da própria placa. Que essa parte aqui dos contatos, de uns pinos de programação, entra em contato com o dissipador de alguns modelos de SSD. Então, o gênio da China fez uma montagem muito doida que pode ter esse tipo de curto-circuito. E o gênio que está montando o computador, ou seja, o usuário que comprou, tá colocando uma coisa de metal em cima de parte de circuitos. Ou seja, é genialidade de tudo quanto é lugar. É tanto da parte do, do cara que criou o hardware, como da parte da pessoa que está montando. Até pode dizer que é mais culpa do cara que tá montando, porque ele devia saber que o negócio não pode ser tocar o circuito, né? Você não pode fazer um curto-circuito no circuito. Enfim, só genialidade. Tem outros casos aqui. Então, depois de 7 dias testando, resolveu o problema da virtualização do Hyper-V. E o resultado é nada, né? Pois é. Nesse caso aqui, o problema é no Windows, basicamente. No Linux, ao que o cara aqui desse canal fala, do Tech Inc., não tá dando problema assim nessa questão. O que isso tem de problema para uso comum? Nada. Se você for só jogar, não tem problema nenhum. Mas na questão, por exemplo, se você for um programador que usa Docker, que vai fazer virtualização, que tem, por exemplo, se tu for usar o Visual Studio 2000 e alguma coisa, sem seu code, tu tem a parte de virtualização para criação de um celular para você fazer os testes e tudo mais. Então você já não vai poder utilizar isso, né? E na questão também de, por exemplo, se tu quiser usar um software e testar ele em um VirtualBox da vida, também você não vai poder utilizar. Então ele é muito capenga para essa parte de desenvolvimento. Apesar que você pode usar o Linux para algumas coisas. E apesar que o Linux não tem algumas ferramentas que tem no Windows na hora de desenvolver. É, por exemplo, nesse caso que eu estou falando aqui é front-end, back-end e o full stack básico, né? Quem desenvolve para web e quem testa alguns programas aí e tal. Outra coisa aqui, deixa eu ver. Uma coisa que está sendo muito vendida é que esse processador é fodão do cacete. Leva aqui, ó, os caras, nesse mesmo técnico aqui falando que leva uma 3070. Se duvidar, os caras falam até que leva uma 4080, uma 4090. Cara, o pessoal. é, eu não entendo. Isso aqui parece que tá voltando no tempo. As pessoas não estão. Um dia desse estavam reclamando que tem empresas aí vendendo i3 para colocar com placa de vídeo super potente, dizendo que funciona, o kit game e tal. Lá. E hoje em dia o pessoal tá vendendo produtos que não conseguem segurar as placas mais atuais e dizendo que tá levando que é uma beleza. Nesse caso aqui, o que o cara tá fazendo? Colocando em 4K e tá pegando 98% da placa, ou seja, tá utilizando toda. Nesse caso, tudo bem. Tá levando, beleza. Agora, se você baixar pra 1080p, porque o cara liso, olha, cara, se um cara liso tá pagando R$ 1.900 nisso, ele não vai ter uma tela 4K, desculpe. Tu não vai ter uma tela de 4K, meu amigo. Se tu tiver, tu é doido.
Colocar esse negócio aqui. Mas vamos dizer, não, mas olha, não tem importância ter uma tela, quando você tem uma tela 4K, o processador não vai ser utilizado, tudo mais, lá, lá, lá. Tem jogos e jogos. E alguns jogos como esse daqui, não vai ter problema. Mas aqui, olha, por exemplo, no Tom Hardware, que tem todos os processadores aqui em 2022, um teste de benchmark, né? Olha aqui, é, 1080p, olha a variação que você vai ter. E isso aqui não está nem chegando na 10ª geração. Que a 10ª geração é que eles se equiparam com esse processador da i9 aí que está no AliExpress, esse Interpose. Então o resultado vai estar mais para baixo aqui, ó. Você perdendo muita quantidade de FPS e 1080p. No caso, se tu for comprar uma tela de 200 Hz, sei lá o que. Que eu acho difícil, que já que você está pagando R$ 800 no negócio. Agora, em questão de 4K, olha aqui. Nem todos os jogos, você é como o MW2. Tem jogos que necessitam de mais uso de processamento de processador. Então, ó, veja aqui. Você tem uma queda absurda. E nem chegou na 10ª. Ó, chegou na 11ª, ó. Quanto tá perdendo? 60 FPS por causa que você não tem um processador mais atual, por exemplo, né? Ou o melhor processador gamer. Então você está perdendo 60 FPS aproximadamente, mais de 60, né? Ou seja, uma resolução de uma tela de FPS de uma tela normal, porque você está economizando no processador. Agora, que doidice é essa de tu comprar uma super placa de vídeo e gastar tão pouco no processador para perder tudo isso? Então, olha aqui outro jogo aqui 4K, né? Tem vários tipos de testes aqui, tem outros jogos que não precisam tanto assim, ó. E tem uma queda menor. Mesmo assim, ainda apresenta uma queda de FPS. Ó, dependendo do jogo, dependendo da utilização da CPU, você tem uma variação menor. Ó, só mostrando aqui rapidamente, né? Todos os jogos. Mas, cara, tu vai poder falar assim: não, mas isso não vale a pena, não sei o que. Então, não compra uma placa de vídeo para 4K. Compra uma placa de vídeo que seja compatível com um processador de 10ª geração, que é esse que é o i9 que estão vendendo. Mais coisinhas aqui. A variação gigantesca aqui, né? Quando tu tá relacionado com 1080p, né? Problema de variação e temperatura. A temperatura. Cara, quando eles venderam esse negócio aqui, ó, tinha uns até sem dissipador. Mas olha o tamanho do dissipador desse negócio. Muito pequenininho. Só que eles vendem como tem uma TDP menor, mas ele tem uma TDP menor dentro de um notebook. Agora, quando você coloca ele sem tanta limitação, né? Você tem um gasto maior de TDP. Você tem até gente mexendo na configuração da BIOS, para poder aumentar esse tipo de gasto. Então, tem reclamações por aí falando que ele esquenta bastante. Tem gente que até usa tem uns caras vendendo até um ventilador maior, utilizando mini ventiladorzinhos aqui. Tem um bando de solução para resolver esse tipo de coisa. Mas é uma coisa preocupante, porque você não tem um bom projeto. Foi feito meio na doidice isso daqui, basicamente. Então, questão de temperatura é outra coisa para se olhar. E para você observar nesse tipo de coisa. Enfim, olha aqui, eu falei tanta coisa, esse vídeo tá muito demorado. E esse produto é bom? Dá para ser utilizado? Dá. Se você não for um desenvolvedor, se você fizer uma boa pesquisa olhando por aí, todas as peças que forem necessárias para ser utilizadas, onde ser olhada, dá para ser utilizado. Se você concordar em não poder fazer o upgrade, se você tiver com certeza que, por exemplo, queimar alguma coisa tu vai perder tudo, porque se tu for tentar reparar isso aqui, vai custar muito mais caro. E às vezes não vai valer a pena, né?
certo, mas antes de comprar outro kit interpose da internet ou outra coisa no futuro. Enfim, é um, é um kit que, pra mim, não me desce muito na minha goela. Pra mim tem uma coisa muito estranha isso. E se você for ver, tem muitos pedidos e poucas avaliações ainda, porque o pessoal tá recebendo, tá testando, e os problemas só apenas começaram a aparecer na internet, mostrando esse tipo de coisa. E tem muito mais problema que está vindo. Vai vir aí, e o pessoal vai ver qual a cagada que vai feita. Se você. Eu ainda recomendo você comprar da forma tradicional. Processador e placa-mãe separada. É, você vai gastar uns R$ 400 a mais, mas você vai ter uma coisa mais certinha e que não tem tanto problema, que você vai poder programar direitinho, não vai ter problema com programas e tal. É, questão de segurança e lá lá lá. Enfim, eu tô falando muita coisa e é porque esse negócio aqui não me desce mesmo. Você acha, cara?